A Reforma Protestante. Nós contaremos essa história. No século XVI, representa um marco na história do cristianismo ocidental. Nesse século, são descobertos princípios teológicos no quais o cristianismo ocidental se fundamenta até a atualidade. Isso vale não somente para o protestantismo em geral, mas também para o catolicismo romano, que fixou sua base confessional naquele século. A partir do século XVI, as igrejas cristãs ocidentais, tanto a católica romana como as protestantes, tornaram-se igrejas confessionais. Elas elaboraram confissões, fixando assim seus princípios teológicos. Sim, mas como estava o mundo nesse século? Uma balbúrdia, uma anarquia, uma confusão, Uma bagunça. um caos. Sim, um verdadeiro caos, pois a igreja se colocava como uma única que poderia interpretar as escrituras por meio dos papas, arcebispos e bispos, partindo do princípio que a Igreja Católica Romana nunca errara pelo testemunho das escrituras e por toda a eternidade. Sendo assim, no final do século XII, início do século XIII, o sucessor de Gregório, Inocêncio III, definiu a posição do Papa como sendo inferior a Deus e superior aos homens. Sim, superior aos homens. Neste período da história, É registrado um colapso humano. guerras, a peste negra, A fome era tamanha que no século XIV, algumas pessoas recorreram até mesmo ao canibalismo. canibalismo, canibalismo, canibalismo. Todo esse mal construiu uma sociedade culpada, sem esperança. Imaginavam que a causa de todos esses males era a punição de Deus pelo pecado da humanidade. Então, mais do que nunca, o domínio da igreja foi total. A sociedade ocidental era explorada, Oprimida, oprimida, morta, sem esperança. sem salvação.
ocidental estava um caos. A morte permeia toda a vida. Ninguém é louco a ponto de pretender esquecer ou fugir dela. Trata-se de uma espécie de neurose coletiva que leva a um salve-se quem puder geral. Mas tudo é vão, pois a questão era: onde encontrar a salvação? Essa era a questão. Onde encontrar a salvação? Salvação! Mas Deus vê você. Agar, serva de Sara, teve essa experiência no deserto, registrado em Gênesis 16, 3. Disse Agar: eu olhei para aquele que me vê. E ainda em Êxodo 3:7, Moisés registra o próprio Deus falando: Vi a aflição do meu povo e desci para ajudá-lo. Sim, Deus me vê, te vê, nos vê. Mas quem é esse? 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 um rapaz simples, nascido em Eisleben, no estado da Turíngia, Alemanha. Filho de agricultor, porém, a exemplo das pessoas da sua época, tinha o medo da morte, empalidecia ao mero nome de Cristo, porque somente era apresentado a ele um Deus severo, um Cristo como juiz. Sendo assim, não havia outra decisão a tomar para não ser condenado eternamente: se refugiar estudando em um convento. Mas o que levara Lutero para essa decisão tão rápida? O medo da morte. Sim, o medo da morte. Como um bom monge, seguia com firmeza e obedecia todas as orientações da igreja. O tormento daquele monge não estava relacionado à rigidez da vida no convento, nem à rebelião ao Papa, nem à dúvida sobre a existência de Deus. O tormento continuava sendo o mesmo que havia motivado ao ingresso no convento. Como fazer que Deus me seja favorável? Mas no centro do seu pensamento estava O Deus majestoso, sentado no trono, no céu distante. O Deus da lei. O juiz. O que vive. O Santíssimo. o Senhor que odeia o pecado e por isso condena o pecador sem dar-lhe oportunidade. O pecador que precisa pagar para ter a salvação. Espere. Espere! Lutero viu, ao estudar as Escrituras, em especial o livro de Romanos, que estava tudo errado. Ele entendeu pelo Espírito Santo de Deus que só a fé, só Jesus Cristo, só a graça, só a Escritura, somente a Deus seja a glória. Lutero havia passado a vida inteira procurando justificar-se perante Deus. Veja como Deus é bom, sempre. E de repente, ele descobre que é Deus quem justifica o ser humano. Sim, a justiça vem pela fé. O justo vive pela fé em Deus. A humanidade é justificada pela graça de Cristo. A salvação vem pela fé, é um dom de Deus, é um presente. Martinho Lutero poderia viver a vida sem medo, pois Cristo pagou todo o seu pecado na cruz. Ele estava justificado perante Deus, não tinha mais que ter medo da morte. Sim, Cristo é vida. A Escritura assegurava que Cristo veio dar-lhe vida, e vida em abundância. Estava salvo por Jesus, para Deus e por obra do Espírito Santo de Deus.
está pregando na porta da igreja de Gutenberg, onde todos podiam ver os principais pontos que ele descobriu nas Escrituras, as 95 teses. As 95 teses! As 95 teses, publicadas em 31 de outubro de 1517, impactou a sociedade. Houve debates, tinha os que concordavam e os que eram contra. Isso se deve ao fato de que nas 95 teses, Lutero abordou um tema que não aparecera na série de teses, escrita por ele anteriormente: a venda de indulgência. A venda de indulgências! Ao fazê-lo, Lutero mexia com os lucros e desígnios de personagens muito mais poderosos do que ele próprio poderia imaginar. O Papa Leão X. O Papa Leão X! João Tetzel dizia que a indulgência deixava a pessoa pecadora mais limpa do que o batismo, ou mais limpa do que Adão antes de cair, antes de pecar, e que a cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder quanto a cruz de Cristo. Eles tornavam um sacrifício vicário, sem nenhum valor. Para incentivar a compra de indulgências em favor de alguma pessoa já falecida, diziam: tão logo a moeda cai no cofre, a alma sai do purgatório. Tão logo a moeda cai no cofre, a alma sai do purgatório. Por esse motivo, Lutero foi levado à presença dos príncipes de sua comarca e de todos do Sacro Império Romano Germânico, para se retratar e negar todas as suas escrituras, pois as teses tinham sido escritas em alemão e latim. Lutero pensava estar fazendo bem à igreja, mas não foi assim interpretado. Martinho Lutero, você reconhece esses livros? As 95 teses, sermões sobre indulgência e graça, do cativeiro babilônio da liberdade cristã, clama a nobreza cristã na nação alemã. Você é o autor desses livros?
Sim, são meus. Esses livros, eles contêm heresias contra a nossa Santa Igreja. Você renega o que escreveu? Eu posso pensar um pouco? Já teve tempo para isso. Deveria estar pronto para responder. Gostaria de responder de modo mais satisfatório, sem prejuízo para a palavra divina, nem perigo para a minha alma. Qualquer um de nós deve estar pronto para testemunhar, sem hesitar, a qualquer momento. Ainda mais você, um experiente, famoso professor de teologia. Concedemos-lhe um dia, amanhã você responderá. Lutero passou a noite sem dormir, discutindo com o demônio, mandando que ele voltasse para o inferno. Sim, o inferno tinha se levantado contra ele. E Deus, onde estava? Todos os tipos de sentimento, sua alma nesse momento nutria medo, insegurança, solidão, vazio. Mas quem crê em Jesus nunca está só, e movido pelo Espírito Santo, clama a Deus por salvação e livramento, buscando de Deus a forma certa para responder. No dia seguinte, tinham os que eram contra Lutero e os que estavam a favor. Sim, ele está certo! Ordem na sala! Teremos agora o pronunciamento do príncipe do Império Romano-Germânico. O que eu quero é paz nas nossas relações entre o Santo Padre e a Igreja. O que temos aqui não passa de um mal-entendido. Não haverá debates e não haverá discursos. Lutero veio para se retratar. É fato que ele está causando problemas para a Igreja, desrespeitando as tradições eclesiásticas. O Santo Padre está sendo afrontado. Isso trará a ira de Deus sobre nós. Lancemos sobre Lutero o nosso opróbrio, desapreço, descaso. O que ele merece do nosso Império Romano-Germânico é total desonra. Entretanto, como representante desse império, é meu dever, minha obrigação, manter as mais honrosas relações com a Igreja. Por isso, Martinho Lutero, lhe darei mais uma chance. Você terá que dizer apenas uma palavra: revoco. Revoco. Apenas isso, Martinho Lutero. Tem que revogar, anular todas as heresias. Ordem! Ordem na sala! Martinho Lutero, você é o autor desses livros?
Sim, eles são meus. Você renega o que escreveu? Não posso eu renegar as minhas obras, pois elas se diferem entre si. A primeira parte do meu trabalho tem os livros que descrevam a fé cristã e também a vida. Você não está aqui para discursar, apenas para responder. A segunda parte do meu trabalho enfoca a má doutrinação dos papas e também dos homens, tanto no passado como no presente. Não! Através das leis dos papas e da doutrinação do homem. Ele acaba de se condenar. A terceira parte do meu trabalho ataca pessoas e indivíduos que apoiam a tirania romana e distorcem todos os meus esforços de encorajarem o amor de Cristo. Você não respondeu a minha pergunta. Apenas responda sim ou não. Irá ou não renegar? Se a sua majestade deseja que eu responda uma simples pergunta, eu respondo. Ao menos que eu seja convencido pelas escrituras e também pela razão simples, eu renego. Mas se essas mesmas escrituras confirmarem tudo o que eu tenho publicado, não renegarei. Que Deus me ajude. Nesse momento, rompeu a grande cisma ocidental. Um de seus aliados o raptou quando voltava para casa, antes que os seus inimigos o fizessem. O prendeu em um castelo, até o seu nome ser esquecido. Lutero, profundo conhecedor das línguas originais, se dedicou a traduzir a Bíblia para o alemão popular. Por isso, recebeu todos os recursos possíveis. Diz a tradição que nesse tempo, protegido pelas muralhas do castelo, Martinho Lutero escreveu um clássico da música cristã, Castelo Forte. Assim, a verdade e a salvação pela graça volta a ser pregada e cantada. A luta de homens como Pedro Valdo, João Wycliffe, João Hus, séculos antes, brilharam como um pequeno feixe de luz até o clímax da Reforma Protestante. Martinho Lutero, João Calvino e outros fizeram com que a verdade, a Bíblia, chegasse até nós. E nós, o que estamos fazendo? Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, que iguais não há na terra. Nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus.
abençoa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Temos se perder, família vem poder, se embora a vida dá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Glória a Deus. Espera aí, pessoal, nós vamos orar. 502 anos que Deus transformou a história através de um servo chamado Martinho Lutero. Estamos aqui relembrando aquilo que nos dá esperança, amém? Queria convidar você a orar, agradecendo a Deus pela vida do Martinho Lutero, dos nossos adolescentes e da nossa igreja, porque a igreja continua se reformando e sendo relevante hoje também, amém? Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui agora celebrando esse momento tão épico, tão importante. E o Senhor também escolheu o Martinho Lutero e todos os reformadores da época dele para transformarem a história da humanidade. Nós somos gratos, Deus, e queremos continuar com este legado que veio de Cristo, que foi deturpado pelas pessoas, que foi, Deus, reanunciado. E nós estamos aqui de novo para afirmar que somente a fé, somente a Escritura, somente o Cristo, somente a graça e a glória é somente do Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, convidar o Quarteto Harmonia.